Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, que são, na verdade, os atos do Espírito de Cristo, através da sua igreja. Capítulo 9, nós leremos do verso 1 até o verso 9. Nós falaremos nesta noite sobre a graça irresistível e o convertido mais improvável. A graça irresistível e o convertido mais improvável. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome, pelo privilégio que temos de com liberdade abrirmos a Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos conceda graça. Ó Senhor, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, as maravilhas do Teu evangelho, que reflete a Tua glória na face de Cristo. Enche o nosso coração de esperança, corrige as deficiências da nossa fé, encoraja-nos a pregar o evangelho, quer seja oportuno, quer não, confiando que é o Senhor quem converte corações. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falando em termos individuais, quem você acha que é o maior inimigo do cristianismo no Brasil? Não estou falando de movimentos, não estou falando de organizações ou corporações. Estou falando de indivíduo. Você seria capaz de enumerar 2 ou 3, pelo menos, dentre aqueles que você acha que mais atrapalham o avanço do reino? Eu falo de fora da igreja. Há alguém entre os ímpios que você pense hoje que talvez se desaparecesse do mapa, o cristianismo avançaria com mais celeridade, com mais eficácia no nosso país? Talvez você tenha algum inimigo número 1 do cristianismo no mundo. Talvez você tenha top 3, top 5, top 10. Mas quem você colocaria no topo? Não vamos nem falar em termos de mundo, mas em termos de Brasil. Eu quero que você pense mesmo. A outra pergunta importante para a nossa meditação: há alguém entre os ímpios que você conhece tão odioso, tão asqueroso, tão contrário, oposto ao cristianismo,
que você se sentiria mais feliz se essa pessoa fosse para o inferno do que se ela se convertesse? Há alguém assim na sua lista? Eu acho que eu tenho uma. Preciso confessar isso para os irmãos. A gente tem uma lista. Na verdade, se nós formos sinceros, nossa resposta às perguntas anteriores revelará que a maioria de nós é acometida da síndrome de Jonas. Eu nunca ouvi esse termo, eu o cunhei, talvez outra pessoa tenha usado esse termo. Você sabe qual é a síndrome de Jonas? Quem conhece a história do profeta Jonas? As crianças conhecem a história de Jonas? Jonas fez o quê? Vocês lembram dele? O Senhor ordenou que Jonas pregasse em uma cidade. Qual é o nome da cidade? Cidade de Nínive. Você sabe qual era a cidade de Nínive? Era a capital do cruel império pagão assírio. Naquele momento, possivelmente, o império que mais assolava a nação de Israel. Os assírios eram mais cruéis que os babilônios. O cativeiro assírio que se deu no Reino do Norte, que acometeu o Reino do Norte, ele foi bem mais cruel que o cativeiro babilônico. Embora na guerra ambos os imperadores fossem cruéis, mas os assírios, eles eram muito mais cruéis com os cativos do que os babilônios. Os babilônios, em alguns momentos, até conseguiram conviver pacificamente com os exilados, mas os assírios não. E vocês lembram de Jonas, não é? O Senhor deu uma ordem, e o que ele fez? Para não obedecer, ele fugiu. Ele fugiu para não obedecer a ordem do Senhor de pregar ao maior inimigo de Israel, onde moravam alguns dos maiores inimigos de Deus. Está no livro de Jonas, capítulo 1, capítulo 2. E quando foi forçado pela mão soberana de Deus, Jonas, depois de ser engolido por um peixe, e depois de ser regurgitado por ele, acabou tendo que obedecer à força a Deus, meio a contragosto. E quando ele pregou e Deus converteu os moradores de Nínive, Jonas ficou tão contrariado que ele pediu para morrer. A vida perdeu sentido para ele. Ele pediu para morrer. Ele disse: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia", olha a reclamação dele, "eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Agora, Senhor", diz Jonas, "eu peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver." Tem alguém assim na sua vida, ou que não necessariamente seja próximo, até que você conheça pessoalmente, mas só de pensar nessa pessoa asquerosa, você pensa: "Ah, se convertesse." Talvez você seja mais piedoso do que Jonas e diga: "Não, tudo bem que ele vá para o céu, mas longe de mim, e ainda bem que o céu é grande, porque eu não quero nem ver ele lá no céu." Síndrome de Jonas. Ou então, meus irmãos, mesmo quando oramos pelos inimigos, como aliás Jesus nos ordenou, não é? Dificilmente nós investimos em pregar o evangelho aos que rejeitam a Cristo com veemência. Os mais piedosos: "Não, eu vou orar, mas eu vou só orar, porque esse daí eu já sei que não tem jeito." Nós alimentamos, na verdade, no coração, a crença de que é melhor investir naqueles que são já quase salvos. Conhece aquela pessoa que quase só falta aceitar Jesus? A pessoa é quase um crente, ela tem tudo de um crente, só falta se converter. Mas eu preciso lembrá-los, meus irmãos, que o inferno está cheio de quase salvos. Talvez haja algum deles aqui nessa noite ouviram tanto o evangelho e vão para o inferno, porque nunca foram tocados pela graça interior. Ninguém da sua geração esperaria encontrar o ladrão da cruz na presença de Deus no céu.
Nós só sabemos que ele foi para o céu porque o Salvador disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E sabe por quê, meus irmãos? Porque nós professamos uma fé cristã de vertente reformada, mas a gente precisa ajustar constantemente aquilo que a gente professa com aquilo que a gente, no fundo, crê no coração. Mesmo nós que professamos uma fé de vertente reformada, temos dificuldades em confiar de coração na doutrina da graça irresistível, um dos 5 pontos do calvinismo. Pois é essa doutrina que possivelmente é mais enfatizada em nossa história, na história de Saulo. É interessante que nós vamos ver isso. Saulo é o convertido mais improvável do livro de Atos. E a conversão de Saulo, se não existe mais nenhuma outra, ela vai nos convencer de praticamente todos os chamados pontos do calvinismo. Não é por causa do calvinismo em si, mas é porque são verdades bíblicas. Eu creio que todos nós nos alegramos ao vermos nos episódios anteriores como o evangelho rompeu fronteiras e barreiras culturais intransponíveis, alcançando os samaritanos numa espécie de segundo Pentecostes, bem como o primeiro gentil, aquele eunuco etíope, alto-oficial da rainha daquele país, da Etiópia, que na compreensão do mundo greco-romano, ficava nos confins da terra. E a promessa de Jesus em Atos 1:8 estava se cumprindo. Vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós já vimos aqui em Atos que até mesmo a principal classe perseguidora dos discípulos, os sacerdotes, já fora alcançada por Cristo à medida que a palavra de Deus crescia. Atos 6:7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam os discípulos. Também muitíssimos sacerdotes aderiam ou abraçavam a fé, atendiam, aceitavam a fé. Mas, meus irmãos, quem naquela geração poderia sonhar, ou sequer desejar que o maior inimigo dos cristãos e o seu mais cruel perseguidor seria vencido também pelo poder do Cristo ressurreto. E quebrantado não sem cura, mas com cura. Contudo, meus irmãos, além da pequenez de nossa fé, quanto ao alcance e o poder da graça irresistível, nós temos uma compreensão deficiente e reducionista daquela declaração de que Cristo está colocando todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Nós deixamos de perceber quanto a esta verdade que o que em toda a Escritura se nos apresenta diante dos nossos olhos, a saber que Cristo conquista muitos dos seus inimigos, chamando-os para junto de si e transformando-os em seus servos, em agentes conscientes e voluntários do reino. Esta é outra forma dele vencer os inimigos. A gente sempre pensa em Jesus vencendo os inimigos, mandando todos para o inferno. Mas ele faz isso, mas ele vence o inimigo quando ele tira alguém das mãos desse inimigo. Ou quando ele transforma aqueles que eram inimigos de Deus em seus filhos. A pergunta que deveríamos fazer é: quem de nós não estava nesse estado antes de ser alcançado por Cristo? Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos no nosso entendimento por causa das nossas obras malignas. Nós éramos inimigos de Deus. E todo aquele que não tem Cristo é inimigo de Deus. Então, na verdade, nós temos aqui um monte de inimigos que foram conquistados por Cristo e transformados em seus servos e seus irmãos. Nós precisamos entender, então, que quando a Bíblia diz que Cristo está colocando os inimigos debaixo dos seus pés, não se refere apenas àqueles que vão para sempre sofrer a sua ira, mas há aqueles que vão ser subjugados por ele e transformados. Eis diante de nós, meus irmãos, um dos mais espantosos exemplos. Você tem a graça irresistível e um convertido improvável. E esse convertido improvável é Saulo. Nós já conhecemos a história dele, isso estraga um pouco o nosso aproveitamento da história, mas tente olhar essa história como se você estivesse olhando pela primeira vez.
Até aqui, Saulo é um inimigo do caminho. E essa é a primeira parte da nossa mensagem. Saulo, o inimigo do caminho. Essa é a primeira cena do verso 1 e do verso 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Quem é Saulo antes de Jesus o alcançar? Bem, antes de ser alcançado e conquistado por Cristo, nós precisamos saber que inimigo cruel era Saulo. E que tipo de perigo ele representava, que grande perigo ele representava para a igreja. Saulo foi o mais cruel e implacável inimigo do cristianismo antes da sua conversão. Ele era, na verdade, um extremista judaico. Saulo era um judeu helenista, porque era nascido fora da Palestina, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Mas ele foi educado em Jerusalém, aos pés do rabino Gamaliel, conforme ele fala no capítulo 22, verso 3. O mesmo Gamaliel que dirige uma palavra ao Sinédrio, apaziguando-o quanto aos discípulos, em Atos 5, 33 a 42. Então, meus irmãos, ele é instruído aos pés do mais excelente rabino, ou um dos mais excelentes rabinos da sua época. Ele foi, então, educado e ele era zeloso da seita dos fariseus. Sabemos que ele era membro dessa seita, a mais rigorosa dos judeus, os fariseus. Ele fala isso no capítulo 23, e é bom você ter a sua Bíblia aberta em Atos 22 e Atos 26. E entre eles tem o capítulo 23, no verso 6, ele diz: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Lá em Filipenses 3, 5 e 6, Paulo descreve o seu currículo antes de se converter a Jesus. Ele disse: se alguém podia se gloriar na sua carne entre os judeus, eu muito mais do que qualquer um. Eu sou nascido, eu sou israelita, eu sou hebreu, filho de hebreus, ou seja, hebreu puro. Quanto à lei, eu fui circuncidado ao 8º dia, certinho. E quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Então, sabemos que ele era membro dessa seita rigorosa dos fariseus. E entre eles, ele figurava como um dos seus mais ilustres representantes. Como ele mesmo testifica em Gálatas 1,14, ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. A sua carreira brilhante lhe rendeu uma privilegiada posição política entre os membros do Sinédrio e entre os sacerdotes. Há quem argumente que ele era um membro do Sinédrio e há muitas evidências para isso. Eu não vou entrar nessa argumentação, mas é provável que ele fosse membro do Sinédrio porque ele fala de ter dado o voto para condenar muitos dos discípulos. E, meus irmãos, o zelo cego e a autoridade adquirida se juntaram para fazer de Saulo o maior e mais terrível inimigo do evangelho em sua geração. Como ele mesmo testemunhará, e ele mesmo vai confessar mais tarde, em seu zelo, Saulo se tornou blasfemo, perseguidor e insolente. Nós vimos isso quando lemos na liturgia 1 Timóteo 1, especialmente o verso 13. Ele diz: o Senhor me considerou fiel, o Senhor me alcançou com sua misericórdia, logo a mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo, porque ele tratava Cristo como um impostor, ele blasfemava de Cristo. Mais do que isso, ele torturava os presos e ele os obrigava a blasfemar. Isso está em Atos 26, no versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Ele não só blasfemava, mas ele obrigava as pessoas a blasfemarem de Cristo. Ele os obrigava a negarem a Cristo, a chamarem Cristo de impostor. Ele era alguém que, além de blasfemo, era um perseguidor. E ele diz: eu era insolente. Essa palavra insolente significa alguém que é cruel e que tem prazer na sua crueldade. Ele tinha prazer, porque quando a pessoa se torna um extremista, ela começa a
os atos extremistas dela começam a ser um fim em si mesma. Ela nem está mais pensando na causa, embora possivelmente ele achava que estava prestando culto a Deus. Então, meus irmãos, ele era blasfemo, perseguidor e cruel. Como um predador faminto, no encalço da presa, Saulo perseguia, prendia, torturava e condenava à morte os discípulos de Cristo. Ele fala isso no seu testemunho, no capítulo 22, porque a conversão de Saulo ela é narrada em 3 momentos de Atos. Uma pelo próprio Lucas e outra, o Lucas está relatando o testemunho de Saulo. E nos versos 4 a 5 do versículo 22 ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados, isto é, acorrentados, amarrados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos, porque o Sinédrio ficava em Jerusalém. E no capítulo 26, de 9 a 11, Paulo descreve os sofrimentos que ele infligia sobre os cristãos, quando ele diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Ele encerrou os crentes na prisão, e contra estes davam o meu voto quando os matavam. Eu concordava com a morte deles. Paulo não era propriamente o executor, mas ele era parte dos julgadores que condenavam a morte. Ele diz: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E olha o sentimento, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Saulo ia além das principais províncias, ele ia até o fim do mundo. É como se ele fosse hoje, ele dizia: eu vou até a China, eu vou até o fim do mundo, até o Polo Ártico, eu vou em qualquer lugar, até em cidades desconhecidas, mas eu vou condenar, matar a todos aqueles que seguem na visão dele, esse impostor. Esse impostor. Era como ele via Jesus. Eu preciso lembrar aos irmãos que Saulo estava entre aqueles que rilhavam os dentes diante do testemunho irretocável de Estevão. Quando a Bíblia diz lá em Atos 7, que se levantaram contra Estevão, ou Atos 6, no verso 9, alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia. Cilícia era a região onde ficava Tarso. Saulo estava lá, discutindo com Estevão, e não pôde se sobrepor à sabedoria de Estevão. E ele estava entre aqueles de quem se diz que quando Estevão vê os céus abertos e o Filho do Homem, quando ele, melhor, repreende os judeus, dizendo que eles são de dura cerviz, no capítulo 7, 54, diz que ouvindo eles, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles rangiam os dentes como uma fera que está prestes a atacar. E Paulo está no meio deles, porque no verso 58... está dizendo: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, como que prestando contas a esse líder. E no verso 1 do capítulo 8, ou melhor, no versículo 60, praticamente antes do capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte. Então Saulo está entre aqueles que rilhavam os dentes, diante do testemunho de Estevão, e a sua participação no apedrejamento do Marte é a sua primeira aparição em cena. E, meus irmãos, nós vimos que cristão era Estevão. Como ele refletia substancialmente a imagem do seu Senhor, como talvez nenhum outro discípulo depois. O que você faria se você tem alguém que é querido, que prega o Evangelho com poder, com sabedoria, que reflete o caráter de Cristo?
e você tem de repente o seu perseguidor, você imaginaria que você poderia pregar, ou você sequer desejaria pregar o evangelho ao seu perseguidor? Alguém que é muito querido na igreja e cuja vida foi ceifada a pedradas. Que sentimento você nutriria por uma pessoa assim, que matou os melhores cristãos? E sabem, meus irmãos, longe de comovê-lo, a morte de Estevão lhe encheu os olhos e o coração da sede cruel do sangue dos mártires. E as incursões extremistas de Saulo devastaram a igreja de Jerusalém, provocando a dispersão dos crentes. O capítulo 8 diz, no verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. Assolar aqui deixou a igreja devastada, prostrada, desanimada, destruída, num sentido emocional. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e eles encerrava no cárcere, ele os arrastava à força, e os lançava no cárcere, e no julgamento ele os torturava, obrigava-os a blasfemar, e muitos morreram tendo o seu voto. Você desejaria a conversão de alguém assim? Você sequer esperaria a conversão de alguém assim? Mas aí, não somos nós que escolhemos. Deus escolheu desde a eternidade aqueles a quem vai salvar. E entre eles estarão pessoas que nós jamais escolheríamos. Mas que pretensão a nossa! A quem de nós, por acaso, Deus poderia escolher? Se nós entendermos o que é o pecado e quem nós somos, nós diríamos, como Paulo mais tarde vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É o que ele vai dizer. Então você tem Saulo, o inimigo do caminho. Pela primeira vez, Lucas usa essa expressão para se referir aos cristãos. No verso 2 diz que Saulo dirigiu-se ao sumo sacerdote, a maior autoridade, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, não só homens, mas mulheres também eram arrastadas, eram torturadas, e os levasse presos para Jerusalém. Mas então, a partir do verso 3, o que nós vemos? É possível que Saulo estivesse a cavalo, Damasco era um pouco distante. E alguns acreditam que ele estava a cavalo, com fúria, respirando ameaça e morte. Mas eu preciso, então, entrar nessa cena que eu intitulo O Cristo Exaltado subjuga e conquista o seu inimigo. O Cristo exaltado subjuga e conquista o seu inimigo. Mas ele não vai destruí-lo. Ele vai transformá-lo. E meus irmãos, eu preciso me contrapor à posição de alguns comentaristas, sobretudo os liberais. Alguns dizem que Saulo já estava aqui numa espécie de crise existencial quando Cristo o encontrou. Que ele já estava balançado pela fé cristã frente ao testemunho de Estevão. Mas não é isso que parece nesse texto em nenhum momento. Pelo contrário, Paulo está em plena missão de extermínio. Observe os versos 1 e 2. Ele já havia perseguido os cristãos em Jerusalém, entrando nas casas, levando homens e mulheres para a prisão, como diz Atos 8, de 1 a 3. E foi nesse contexto que ele recebeu a autorização dos líderes judeus para perseguir os cristãos em Damasco, conforme os versos 1 e 2 do capítulo 9. E nós vemos que quando é encontrado por Cristo, Saulo está, na verdade, no ápice da sua ira. As expressões, olha as expressões que Lucas usa. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Na verdade, a palavra usada por Lucas tem mais um sentido de inspirar e bufar.
É isso que Lucas está dizendo. Essas expressões usadas no verso 1 significam que todo o ser de Saulo arde em chamas de ódio mortal contra os cristãos. Conforme R.C. Sproul, comentando essa passagem e essa expressão, ele diz que a expressão traduzida por respirando ameaças descreve uma fera que emite um ronco, um rosnado antes de atacar. Era uma palavra usada também para os touros, quando eles cavam a terra com as patas, quando eles bufam antes de ir ao ataque na tourada, e para bufar, eles primeiramente inspiram. Essa é a imagem que Lucas dá ao descrever a intensidade da hostilidade feroz de Saulo enquanto se dirigia para Damasco. Ele rosna como um lobo voraz e ele bufa e possivelmente cisca na terra como um touro prestes a atacar. Saulo rosna como um lobo voraz e bufa como um touro bravo enquanto vai no encalço dos crentes de Damasco. William Hendrickson, ou melhor, Simon Kistemaker comenta que tudo que Paulo pensa, diz e faz é dominado pelo seu desejo de aniquilar os seguidores de Jesus. Ele apartou-se, inclusive, do seu mentor Gamaliel, que advertiu os membros do Sinédrio a não se oporem a Deus lá em Atos 5:39. Todo o ser de Paulo está concentrado em destruição e homicídio. É isso que significa respirando ameaças e mortes. Ele está cheio de fúria. E ele está cheio de poder. Ele tem a autoridade do Sinédrio. Ele tem autorização para arrastar e prender, para torturar, para maltratar. Contudo, meus irmãos, aquele a quem ele persegue, vem ao seu encontro no fulgor da sua glória. Diz que, seguindo ele de estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ficamos sabendo nos outros relatos, tanto no capítulo 22, como no capítulo 26, que isso aconteceu não no escuro da noite, mas ao meio-dia. Saulo diz isso. O verso 6 do capítulo 22, aconteceu que indo nós, de caminho e já perto, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E no capítulo 26, verso 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu de caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Você já imaginou uma luz brilhando ao meio-dia? Você conhece alguma luz mais intensa do que o sol? Não existe luz mais intensa do que o sol nesta criação. Principalmente ao meio-dia e ainda mais naquela região da Palestina. O sol está a pino, mas há uma luz que é tão mais brilhante que o sol, que faz com que o sol pareça trevas. E preste atenção, não se trata aqui de uma visão, não é um sonho. É a presença real do Cristo ressurreto. É uma ação imediata de Cristo. Você está percebendo o que vai acontecer aqui? Saulo está indo perseguindo, e Jesus chega e diz assim: toque, 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 alguém lhe bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo... É assim? Esse cântico tem essa heresia mesmo. Jesus não pede licença. Jesus não diz: com licença, Paulo, posso entrar no seu coração? Eu respeito o seu livre-arbítrio. Sabe, eu já sabia desde a eternidade que você ia se converter, por isso eu estou pedindo licença. Não tem licença. O reverendo Augusto Nicodemos diz que Jesus entrou a cavalo dentro do coração de Paulo.
Não há resistência, não há livre-arbítrio, não há nenhum tipo de barreira, não há barreiras para o Cristo ressurreto. Ele decidiu, está decidido, ninguém pode resistir à sua vontade. Ele brilha mais do que o sol ao meio-dia, ele entra a cavalo, ele não pede licença, ele faz um questionamento, é um encontro real no qual Paulo está vendo o Cristo ressurreto, se é que podemos falar assim, pois a luz da glória do Senhor o cegou, ela era mais forte que o sol ao meio-dia, e Cristo ainda por cima fala em hebraico. E eu preciso trazer uma informação. Saulo era um judeu helenista, falava bem o grego, a língua que se espalhava pelo império de um modo geral, fruto do período de helenização, começado por Alexandre e continuado pelos seus generais depois da sua morte. E os judeus da Palestina não falavam hebraico, eles falavam aramaico, a língua que eles aprenderam na Babilônia e nunca mais deixaram. O hebraico era uma língua apenas dos rabinos. Era uma língua apenas quando se ouvia as escrituras, e até mesmo havia traduções do hebraico para aramaico, os famosos targuns aramaicos, que nós temos cópias até hoje. Havia um intérprete para trazer do hebraico para o aramaico a leitura na sinagoga. Então só os grandes mestres sabiam em hebraico. Mas Jesus faz questão de falar a linguagem das escrituras. E sabe o que ele diz? Ele diz, Saul, Saul, por que me persegues? Você lembra de uma história parecida? Saul, Saul, por que me persegues? Ele é o filho de Davi. E ele está chamando, esse chamamento duplo requer atenção e mostra intimidade. A visão, a voz, o derruba por terra e o cega. O que aconteceu? O que aconteceu com o lobo voraz? O que aconteceu com o touro bravo? O lobo voraz é domesticado e o touro bufão é subjugado. E no capítulo 26, na narrativa que Paulo traz, no verso 15, no verso 14, o Senhor acrescenta algumas palavras. Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe o que é recalcitrar? É estrebuchar, é escocear. E o aguilhão era usado na junta de bois para espetar o boi que era brabo, o boi teimoso. Quando alguém tinha um boi teimoso, colocava a canga sobre ele, o jugo sobre ele, e tinha uns arpões, que quando o touro dava coice, pegava naquele arpão. Jesus está dizendo, Saulo, você não pode resistir aos aguilhões. Os aguilhões da graça o pegaram, Saulo. Você agora é meu. Você pode estrebuchar, mas a graça irresistível vai vencê-lo. Já o venceu. E aquele que era o perseguidor, aquele que bufava, aquele que resistia, agora fala com aquele a quem chamava de impostor, chamando-o de Senhor. Ele está cego, ele está caído. Diz a Bíblia que os seus companheiros param emudecidos, ouvem a voz, mas eles não entendem o que está se passando, porque eles não conhecem o hebraico, e eles não veem ninguém, mas eles ouvem uma voz, eles ouvem uma língua estranha. E diz que Saulo cai por terra, porque ele se levanta do chão, se levanta da terra, diz o verso 8. O que Saulo pode responder? Quem és tu, Senhor? Ele não sabe ainda. A palavra Senhor aqui é uma expressão de respeito. Mas ele é obrigado a chamá-lo assim mesmo, de Kyrios. É a primeira vez, mesmo sem saber, ele é levado a chamar aquele que ele chamava de impostor, de Kyrios, de Senhor. E o Cristo exaltado diz, eu sou Jesus a quem você persegue. E aqui temos uma lição, queridos. Quem persegue a igreja de Deus está perseguindo o próprio Cristo.
E nós não devemos nos desesperar quando vemos o evangelho sendo atacado, porque Cristo vai defendê-lo. Seja destruindo os seus inimigos e enviando para o inferno, seja convertendo aqueles a quem escolheu e transformando-os em seus agentes. Ele fará isto até o fim, até a sua vinda. Quem persegue a igreja de Deus está perseguindo a Cristo, está comprando briga com Cristo, está indo de encontro a Cristo. E das duas, uma. Ou em algum momento será subjugado, curado, restaurado e salvo, ou no final de tudo será jogado no lago que arde com fogo e enxofre. E a segunda lição: ninguém é capaz de se desviar dos aguilhões da graça irresistível. Ninguém. Há pessoas aqui que talvez não sejam salvas, mas eu prego o evangelho porque se você for um eleito de Deus, vai ter uma hora que você vem. Vai ter uma hora que não é mais o teu programa. E queira Deus que seja assim, para que você não seja entre aqueles vasos de ira preparados desde a eternidade para a perdição. A minha oração e a minha expectativa é que você que ainda não tem Jesus, seja um dia tocado pela graça irresistível, porque eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Deus pode subjugar, e Ele o faz por intermédio da sua palavra. E uma terceira lição que aprendemos é que nós não devemos escolher a quem pregamos o evangelho. Embora Jesus diga que nós não devemos jogar aos porcos as nossas pérolas, nem o que é santo aos cães, Ele está dizendo que nós não devemos ficar adulando ninguém para pregar o evangelho, mas Ele não está dizendo com isso que Ele não pode transformar um porco e um cão numa ovelha. Nós precisamos pregar, e sim, há algum momento em que depois de muita insistência a pessoa não quer, a gente pode deixar de lado, mas a gente pode continuar orando e buscando o Senhor, porque ninguém é capaz de se desviar dos aguilhões da graça irresistível. E nós devemos tomar cuidado, pensando que uma pessoa quase salva está mais perto de se converter ao evangelho. Ela está tão longe quanto uma pessoa que é resistente ao evangelho, porque a mesma graça irresistível é necessária, o mesmo milagre chamado regeneração é necessário. Uma pessoa que é muito próxima, amiga do evangelho, pode passar anos na igreja e ir para o inferno, porque o seu coração não foi tocado pela graça interior, ela só acumulou ira para o dia da ira, e cada vez que ela ouvia o evangelho, era só para aumentar a medida do cálice da ira de Deus. Mas um eleito de Deus, por mais longe que esteja, quando chegar o momento estabelecido por Deus, Deus vai encontrá-lo no caminho de Damasco. Talvez não seja, possivelmente não será, com uma luz brilhante no céu. Estamos falando de algo extraordinário. Esse homem vai ser chamado um apóstolo nascido fora do tempo, para pregar o evangelho aos gentios. Vai ser o escritor mais produtivo de todo o Novo Testamento. Vai levar o evangelho a uma profundidade no que diz respeito à abrangência dessa verdade, por inspiração do Espírito de Deus. Então é por isso que esse fato é extraordinário, mas o fato revela um ponto: ninguém pode resistir à graça de Deus. E Saulo, aquele que vinha como um vencedor, se levanta, mas ele está cego. É interessante isso. Ele vê a Jesus, porque ele diz isso em 1 Coríntios, quando ele alista aqueles que viram Jesus ressurreto, em 1 Coríntios capítulo 15. Ele cita a si mesmo no final. Ele está comprovando com testemunhas oculares a ressurreição de Jesus. Verso 3 em diante: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras,
E apareceu a Cefas, Cefas aqui é o mesmo Pedro, aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Presta atenção nessa declaração de Paulo. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, vocês podem comprovar isso, porque a maioria desses 500 sobrevive até agora. Eles vão dizer para vocês. Eles vão comprovar. Mas ele diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo vai dizer em outra passagem, eu vi o Senhor, mas a visão o deixou cego. Ele está subjugado, e ele vai ficar cego por uns dias. E o que Paulo vai fazer? Ele é um judeu. Ele era um homem de oração, mas agora ele descobre que aquele que ele perseguia é o Messias que ele esperava. Então ele fica jejuando e orando e esperando uma clara orientação do Senhor. O Senhor diz, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. As outras narrativas, especialmente o capítulo 26, vai nos dar um discurso mais detalhado do que Jesus falou. Jesus apontou a sua missão. No capítulo 26, quando Paulo está pregando ao rei Agripa, ele diz no verso 15, então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu ainda vou aparecer para você, Paulo. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade ou do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você agora é meu, Paulo. Eu vou te enviar aos gentios e você vai ser um instrumento de conversão. E é a partir do capítulo 9, especialmente a partir do capítulo 13, que nós vamos ver o evangelho, ou o livro de Atos se concentrando na atividade missionária desse agora apóstolo. Mas o que acontece? Ele está na casa desse homem aí, ele está orando, e a Bíblia diz, ele está na casa de um homem chamado Judas, ele está cego, ele está jejuando e orando, buscando a orientação do Senhor. E diz que lá em Damasco havia um homem, um discípulo chamado Ananias, e o Senhor fala com ele numa visão, Ananias, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Então você tem a próxima cena. O Senhor dá uma ordem que não parece fazer sentido. Ele diz, Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O que você faria se você tivesse uma visão? Bom, você não vai ter isso hoje. A gente pensa, né? Se o Senhor me falasse através de sonhos e visões, eu ia obedecer. Mas não é assim que acontece. O que é que Ananias fala? Não, peraí, Senhor. Não. Saulo? Não, Senhor. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito? Presta atenção agora, eu fiz a pergunta no início. Quem para você é o maior inimigo do cristianismo no Brasil? Como você se sentiria se essa pessoa se convertesse? E como você se sentiria se o Senhor te mandasse pregar para essa pessoa? Ou orar por essa pessoa, porque ela se converteu? Talvez tenha matado o seu melhor amigo.
E ele diz: Senhor, eu ouvi de muitos a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização, porque quando eles já tinham recebido notícia de que ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Como assim? Eu vou lá, ele vai me matar. Porque ele veio aqui para matar. Irmãos, nós só temos duas cenas. Novamente, os liberais que gostam de tirar todos os milagres da Bíblia, eles dizem: olha, não tem como acreditar nessa aparição miraculosa de Jesus, porque isso, na verdade, é mito. Nós temos que tirar e deixar só o que é histórico. Mas se você deixa só o que eles acham que é histórico, você vai encontrar um Saulo partindo para Damasco, respirando ameaças e mortes, bufando como um touro, com cartas para prender, e quando ele chega em Damasco, ele começa a pregar. O que explica essa mudança? A única resposta honesta é o que a gente chamaria de agnosticismo. Agnosticismo é aquela resposta que diz: não dá para saber o que houve. É a resposta mais honesta, quem não quiser aceitar o milagre. Porque era um homem que era o pior inimigo do cristianismo, de repente aparece lá pregando. Então, meus irmãos, Ananias questiona o Senhor por causa disso. Mas o Senhor disse o quê? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, a doutrina da eleição, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E sabe do que mais? Eu vou mostrar para ele como é bom sofrer pelo meu nome. Aleluia. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa, como vai ser necessário para ele sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu todo o seu ministério. E ainda achava bom. Ele disse: de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Ele diz para os filipenses: agora me alegro, ou para os colossenses: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Porque ele agora sabe quem é Cristo e ele entende. Cristo é tão precioso que vale a pena sofrer. Sofrer por ele é graça. Sofrer por ele é bênção. Sofrer por ele é felicidade. Jesus diz: eu vou ensinar para ele. Aquilo que ele infringiu vai ser infringido sobre ele. E isso ele vai ver que é necessário. De perseguidor, ele agora vai ser perseguido. Essa é a última cena. O perseguidor se torna perseguido. O perseguidor de Cristo é transformado naquele que será perseguido por causa de Cristo. E então Ananias obedece ao Senhor. E quando chega lá, ele entra na casa, presta atenção, ele está onde? Na casa. Tá bom? Preste bem atenção. Ananias impõe sobre ele as mãos e diz: o que você faria com aquele inimigo que veio à sua mente, se Jesus o ordenasse lá? Ele agora olha para aquele inimigo. Irmãos, ele está falando de um extremista que matou gente. E diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ele estava onde quando foi batizado? Na casa. Pelo menos esse é presbiteriano, com certeza, não? Ele vai mergulhar onde na casa? No copo d'água? Não tem poço. As casas não tinham poço. Poço era comum, da comunidade. Ele levanta e é batizado. Estamos bem acompanhados, não estamos? Estamos. Então ele levanta-se e é batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
o touro foi subjugado, o lobo voraz foi transformado numa ovelha, e ele agora vai ser não apenas um servo de Jesus, ele vai ser possivelmente o principal, não, com certeza, o principal missionário aos gentios. Ele vai ser o principal escritor do Novo Testamento. Ele vai escrever 13 cartas. E ele vai morrer num calabouço frio. Ele vai morrer numa masmorra fria. E quando ele estiver nos últimos dias da sua vida, ele não vai receber uma placa de homenagem da sua igreja. Pelo contrário, ele vai entender como importa morrer por Jesus. Lá, o velho Paulo, na prisão, em 2 Timóteo, capítulo 4, está sozinho, pede que venham algumas pessoas, o próprio Timóteo, ele pede a companhia de Timóteo. Ele é abandonado no verso 16 do capítulo 4, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Não tinha ninguém da igreja para estar com ele ali, nem para defendê-lo. Ele vai morrer naquela prisão. Mas como é que ele se refere à sua morte por Cristo? Verso 6 em diante do capítulo 7 de 2 Timóteo. Ele disse, quanto a mim, estou sendo já entregue, oferecido por libação. Você sabe o que é uma libação? Libação é uma oferta líquida. Quando alguém oferecia sacrifícios pacíficos, poderia deitar vinho ou azeite na oferta, e aquele cheiro do vinho com a oferta subia como aroma suave. Isso é uma libação. Por que ele chama de libação sua partida? Porque a ideia é que a sua vida está sendo derramada no último sacrifício de gratidão àquele que o salvou. A morte para ele é uma oferta de libação, pois ele está morrendo por causa do Evangelho. E ele diz, e o tempo da minha partida é chegado. E ele usa a figura do navio, quando ele desamarra do cais para ir embora. Eu estou partindo para o meu lar. Mas eu não sou um combatente aposentado. Ele diz, combati, e ele usa verbos no grego que significa, eu combati e eu continuo combatendo o bom combate. Ele não é um guerreiro combalido. Ele é um guerreiro em plena força do seu trabalho. Eu combati e continuo combatendo o bom combate. Eu completei e continuo completando a carreira. Eu guardei e continuo guardando a fé. E eu não espero a morte. Já agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos o amam a sua vinda. Esse é Saulo, transformado pela graça irresistível. E o que podemos aprender de tudo isso, além do que tudo que nós ouvimos? Que como igreja nós devemos pregar o Evangelho, não importa quão duro é o coração daqueles que ouvem. Que nós precisamos crer que é Deus quem converte, que não existe quase salvo, que mesmo o que está longe ou o que está perto, é a mesma graça irresistível, é o mesmo milagre, é o mesmo poder que precisa atuar. E nós não devemos escolher, devemos pregar, até mesmo aqueles que no trabalho nos fazem mal, que nós consideramos inimigos, também na nossa própria escola. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque muitos que outrora eram inimigos do Evangelho se tornaram grandes missionários, grandes ministros da palavra. E nós não sabemos a quem Deus escolheu. Por isso nós devemos seguir o conselho de Paulo para Timóteo, aqui no capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Insta, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Quem converte é o Senhor. A igreja precisa pregar a palavra. E ela não deve escolher quem vai se converter. Ela precisa confiar que Deus vai atuar com a graça irresistível. Essa é uma das lições que nós aprendemos nesse texto e que deve nos encorajar, meus irmãos, a pregarmos o Evangelho. Deve nos encorajar também
a orar pelos nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem, pela conversão deles. Deus pode apaziguar nosso coração. Deus pode reconciliar os maiores inimigos. E Deus faz isso, não foi só com Paulo. Muitos aqui conhecem a história de Nate Saint e os jovens que foram evangelizar os Aucas no Equador há muitos anos. E quando chegaram lá foram mortos por esses indígenas. Todos eles foram mortos. Não escapou ninguém. Eram jovens, e muitos deles casados, e as suas esposas resolveram continuar a missão. Elas resolveram pregar aos índios que assassinaram seus maridos. E elas se acompanharam de outros missionários e guias, e foram atingir os Aucas. E elas pregaram o evangelho, e os Aucas se converteram. E aquele que assassinou Nate Saint, depois se converteu e se tornou pastor. E alguém disse que, entrevistando, o que você vai falar para o Nate quando você chegar lá no céu? Ele disse, eu vou falar muito obrigado por você ter ido e morrido para pregar o evangelho. O Senhor é capaz, irmãos, de converter os mais cruéis corações. É isso que significa amar os inimigos, e nós devemos pregar o evangelho e orar, mesmo pelos que nos perseguem, e confiar na sua graça irresistível. Tu és bem-vindo aqui.